Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à terceira aula da Semana da Audiência Sem Medo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série de vídeos onde eu estou te mostrando como superar todos os medos e atuar com segurança e tranquilidade em qualquer tipo de audiência judicial. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à terceira aula da Semana da Audiência Sem Medo. Nessa série de vídeos, meus amigos, nesse evento ao vivo que você tem participado nesses 3 dias com a gente, eu tenho te mostrado que é possível você eliminar da sua vida profissional o medo, a insegurança, a falta de tranquilidade, todas as vezes que você tem que participar de uma audiência judicial. Também nessa série de vídeos eu estou te mostrando que é possível você somar a experiência prática de outras pessoas para a sua vida profissional. Eu estou te mostrando que você não precisa sofrer na sala de audiência para depois ir em busca do conhecimento. É possível que você se antecipe, que você já colha para você o conhecimento teórico e prático que é necessário para você atuar na sala de audiência. Bom, estou te ensinando também nessa série de vídeos e vou continuar te ensinando várias estratégias que vão fazer com que você se sinta preparado, vão fazer com que você não tenha suas prerrogativas desrespeitadas. Estou te ensinando tudo aquilo que você precisa fazer para mostrar segurança para o seu cliente nesse ato tão importante que é a sala de audiência. E olha, eu sei que nesse momento muita gente fala assim, professor, mas comigo é diferente, eu acabei de me formar, eu não tenho experiência nenhuma, como é que eu vou fazer uma audiência tranquilo? Professor, durante a faculdade eu não fiz um estágio, eu tinha que cuidar dos meus filhos, eu não conseguia ter a prática, como é que eu vou ter essa experiência prática? Bom, eu tenho te mostrado todas as aulas, histórias reais de profissionais que assim como você, também tinham dificuldade, mas que depois que entenderam que há um caminho, que há um modo de se aprender e de se assimilar à experiência prática, esses profissionais deram a volta por cima. Todos os dias eu estou passando inúmeros depoimentos para te inspirar, para que você possa se ver nessas pessoas que já foram transformadas. E hoje não vai ser diferente, hoje você vai ver histórias como a do Eduardo Luiz Gomes. O Eduardo, ele chegou a pensar em desistir da advocacia. Talvez você que está assistindo aqui já pensou também por ter passado por um trauma, por achar que a audiência não é para você. O Eduardo, ele não tinha experiência prática também e ele tinha muito medo de errar, mas ele deu a volta por cima e ele vai te contar, você vai ouvir da boca dele o que ele fez para dar essa volta por cima, para poder virar esse jogo. E ao final dessa série de vídeos das nossas 4 aulas, eu tenho certeza que você vai começar a ter essa transformação na sua vida, tá bom? Olha, como que tudo está acontecendo nessa nossa série de vídeos? Como você sabe, a nossa Semana da Audiência Sem Medo, ela é composta por 4 aulas. Nós já estamos na aula de número 3. Se você não assistiu às aulas 1 e 2, ainda dá tempo de você assistir, tá? Mas essas aulas vão ser tiradas do ar muito rapidamente, então é importante que você assista o quanto antes e hoje é importante que você fique ao vivo comigo até o final. Coloca essa semana como prioridade na sua vida, tá? O ano tem 365 dias, eu estou pedindo 4 dias para mudar a sua vida profissional no que diz respeito à sala de audiência. Olha, amanhã nós teremos a nossa aula de número 4. E eu tenho dito que a aula de número 4 é a mais importante de todas. Então, amanhã você não pode faltar de jeito nenhum. Queria fazer também um compromisso com você, para que você traga mais uma pessoa junto com você, seja um outro colega, advogado, advogada, que você coloque para assistir junto com você alguém da sua família, porque a aula de amanhã vai ser marcante na sua vida, eu tenho certeza disso, tá? Eu quero que você entenda que na aula de amanhã, além de te dar um conteúdo especial que eu preparei, nós vamos falar de defesa de prerrogativas, de audiências híbridas e muitos outros assuntos, eu também vou te apresentar uma oportunidade que nunca existiu e que nunca mais vai existir, mas você precisa estar ao vivo comigo, tá bom? Não esquece. Meus queridos, todas as aulas nós temos materiais escritos, mas para você receber esse material, você precisa entrar nos nossos grupos de WhatsApp.
Fica tranquilo, é um grupo fechado, ou seja, não tem conversa, é só para que a gente possa mandar esses materiais para você. Se você ainda não está nos nossos grupos, ou você não tem certeza se você está no grupo certo, a equipe da Ava Educação está colocando aí nos comentários agora o link para você entrar. Vai ficar também um QR Code aí na tela para você escanear com o seu celular e entrar no grupo, tá? E também vai estar na descrição aqui do vídeo. O importante é que você entre no grupo para você não perder absolutamente nada. Nesses grupos, nós também vamos mandar na aula de amanhã, na aula de número 4, o roteiro prático, o guia definitivo da sala de audiência, que é um PDF completão para que você possa, na sua próxima audiência, acessar esse PDF e fazer com muito mais tranquilidade. Esse guia, eu tenho dito, ele poderia ser um livro vendido e caro, mas eu optei por presentear aqueles que ficarem até o final, os resilientes. Por quê? Porque eu sei que os fracos vão caindo pelo caminho. Eu sei que os fracos vão receber um convite para um churrasco e vão faltar aula. Eu sei que os fracos vão acabar preferindo futilidade do que sentar a bunda na cadeira e estudar e aprender comigo. Mas você não. Você está aqui comigo, você vai voltar amanhã e eu vou te entregar esse PDF. Só se atenta que o material da aula de amanhã, o guia definitivo, vai ser entregue só para quem estiver ao vivo. E olha, na aula de amanhã, a gente vai fazer também um sorteio de um Pix de R$5.000. Por isso que eu tenho dito que a aula 4 é a aula imperdível, a aula em que você vai ganhar o principal conhecimento, o principal material e ainda também vai ter acesso a uma oportunidade que nunca existiu e ainda pode sair com R$5.000 no bolso, né? Eu acho que é muito importante que você veja o tamanho da oportunidade que está passando na sua frente. Vamos lá, meus queridos, durante todas as nossas aulas eu tenho procurado deixar claro que eu tenho como propósito da minha vida o compartilhamento do conhecimento. Eu tenho dito que quanto mais a gente compartilha aquilo que a vida nos dá, mais a gente ganha na vida. Isso tem acontecido comigo sistematicamente e eu quero que isso aconteça com você. Por isso eu quero te pedir agora para que você possa dedicar 20 segundos para compartilhar também essa aula. Você pode clicar, tem uma setinha logo abaixo do vídeo aí no YouTube, pode procurar aí e você pode compartilhar com pelo menos 3 grupos de WhatsApp de advogados. Você vai compartilhar com pessoas que precisam desse conteúdo. Você pode ter certeza que muita gente vai te agradecer para o resto da vida, principalmente aquela pessoa que vai aprender hoje aqui comigo e não vai errar na sala de audiência. E ela vai lembrar, poxa, eu não errei graças a um conhecimento de um vídeo que o fulano compartilhou. Então, se você puder compartilhar agora com força, tá? Compartilha com toda a sua energia, porque eu vou estabelecer agora a nossa meta de comparecimento. Toda aula eu seto aqui uma meta de comparecimento para que a gente possa buscar bater essa meta e batendo essa meta você ter alguma recompensa. Hoje nós vamos falar das situações inesperadas da sala de audiência e eu elaborei uma cartilha com todas as situações inesperadas que eu já vi na minha vida, tá? Se a gente bater a nossa meta de comparecimento hoje, que é de 3.200 pessoas, batendo essa meta de comparecimento, eu vou te entregar também, junto com o material escrito da aula de hoje, a cartilha de situações inesperadas, tá bom? Vamos lá, força total. Vou pedir para o pessoal da Ava Educação ficar sempre lembrando aí nos comentários a nossa meta, 3.200 pessoas. Se você compartilhar, nós vamos chegar lá, pode ter certeza. Toda aula a gente consegue, nós vamos conseguir hoje também, beleza? Olha, meus queridos, eu tenho dito que esse treinamento que a gente tem feito, essas 4 aulas, ela é um verdadeiro curso, né? Você tem evoluído devagarzinho, você tem aprendido aquilo que é importante e esse curso, ele está naquilo que eu chamo de jornada da confiança. Eu vou pedir para colocar aí na tela aquela escada que eu tenho falado todas as aulas. Por quê? Porque o conhecimento, ele exige que você vá cumprindo etapas, subindo degraus. Quando você começou a me acompanhar nas redes sociais, me viu falando sobre audiência, você já subiu o primeiro degrau. Quando você começou a assistir a audiências reais ou lá no projeto Audiências Online, você já conseguiu subir mais um degrau, você já está mais confiante. Por estar aqui participando desse evento, assimilando o conhecimento, você subiu mais um degrau, você está mais confiante. Hoje e amanhã você vai entender que é possível você continuar subindo. Cada esforço que você faz em sentar, em aprender, é um degrau que você sobe nessa jornada da confiança. Eu quero te deixar bem esclarecido, bem esclarecida, que é assim, você só vai sentir
total confiança, você só vai sentir total tranquilidade quanto mais você evolui, quanto mais você estudar, beleza? Vamos lá. Na nossa aula de número 1, eu te contei que, infelizmente, ao longo da minha vida profissional, eu já vi centenas de advogados penarem na sala de audiência por conta do medo. Eu te mostrei que o medo de fazer audiência por parte desses advogados geralmente tem raiz em uma dessas 4 causas. Lembra da pesquisa que eu fiz? Eu fiz aqui com você também, né? Geralmente, o advogado tem medo da audiência porque não fez estágio. E ele pensa assim, poxa, eu não tenho experiência, eu vou errar na audiência. Geralmente, o advogado tem medo da sala de audiência porque ele não se sente tecnicamente preparado. Poxa, eu tenho medo de perder prazo, eu tenho medo de não falar alguma coisa importante. A falta de preparação técnica é a segunda causa, raiz de todos os medos. A terceira causa são as pessoas que participam do ato. As pessoas podem, de alguma maneira, ter um comportamento inadequado, podem ser agressivas, e muita gente tem medo da sala de audiência por conta das pessoas. E a quarta causa, uma das que mais apareceu, são as situações inesperadas. Muitos relataram, Zé, eu tenho medo da audiência, porque lá pode acontecer alguma coisa e eu não sei como agir. As famosas situações inesperadas. E aí eu te disse que quando a gente reúne todos esses medos, a sensação que dá é de que a pessoa está entrando em um quarto escuro. Ela vai para um quarto que ela não sabe o que pode acontecer lá dentro. Fazer uma audiência é como entrar em um quarto escuro. Será que vai ter um buraco? Será que alguém vai me agredir? Será que tem alguma armadilha? Será que é esse o sentimento que você tem? Quando você vai para a audiência como se você estivesse entrando num lugar que você não domina, num lugar que você teme pelo pior? E essa analogia do quarto escuro foi exatamente o que me fez pensar quando eu criei um método e desenvolvi e apelidei de método das 5 luzes. Eu identifiquei que se você acender 5 luzes fundamentais, você consegue sair da escuridão, você consegue iluminar a sala de audiência, de sorte que quando você consegue ver tudo, o medo simplesmente vai embora, você troca o medo pela segurança. Nas nossas aulas anteriores, eu comecei a te mostrar quais são essas 5 luzes, tá? E agora eu quero muito rapidamente relembrá-las com você, tá bom? Por que é importante relembrar? Porque, como mania de professor, eu gosto de colocar todos os alunos no mesmo ambiente para que a partir daí a gente possa avançar. Muito rapidamente, primeira luz que você precisa acender, conhecer o procedimento da audiência. Falamos sobre procedimento na aula de número 1. Quando você conhece o procedimento, você se sente tecnicamente preparado. Você não vai errar prazo, não vai deixar de alegar alguma coisa importante. Então, dominar e conhecer o procedimento é a primeira luz que você precisa acender. Eu te mostrei na primeira aula que há um caminho para isso. Segunda luz, conhecer os detalhes fáticos importantes do processo. Por isso que na nossa aula de ontem, na nossa aula de número 2, eu te mostrei uma tabela mágica que você vai preenchendo e lá, quando você termina de preencher, você sabe exatamente que prova precisa produzir, quem que tem que produzir a prova, você sabe exatamente que testemunha que você precisa levar, o que você precisa perguntar para as testemunhas. Por quê? Porque a segunda luz é dominar os fatos importantes do processo. Terceira luz, conhecer as pessoas que vão participar do ato. Se você não quer ser desrespeitado, se você não quer ter suas prerrogativas violadas na sala de audiência, você precisa saber com quem você está lidando lá naquele momento tão importante. E eu vou te ensinar, pode ficar tranquilo que na nossa aula de número 4 nós vamos falar sobre isso, sobre o comportamento das pessoas, como que você age, como que você reage, porque é o comportamento das pessoas o assunto de maior trauma na sala de audiência, os grandes embates, aqueles vídeos que você vê na internet, as famosas tretas da sala de audiência, elas estão aqui. Então, quando você conhece o perfil comportamental das pessoas da sala de audiência, você acende a terceira luz e aí você não tem mais medo. A quarta luz é o objeto de estudo de hoje. São as situações inesperadas. Para que você possa sair da escuridão, você precisa ter a lanterna, conhecer e dominar as situações inesperadas que podem acontecer em uma audiência. Hoje, esse é o objeto do nosso estudo.
Hoje é o objeto do nosso estudo. Mas amanhã também vamos falar de situações que são perigosas e que são delicadas. Eu deixei situações mais delicadas e mais perigosas também para a aula de amanhã, beleza? E a quinta e última luz é treinar sistematicamente, assistir a audiência, seja presencial, seja no projeto Audiências Online que eu te apresentei nas nossas aulas, né? Te mostrei que há um projeto para que você assista audiências reais aí da sua casa. Você pode começar a assistir hoje, inclusive te dei uma lista com 10 audiências para você assistir, né? Porque quanto mais assistir, melhor você vai ficar, mais experiência prática você vai ganhar. Bom, agora que você relembrou qual é o nosso caminho, quais são as nossas luzes que nós precisamos acender, agora nós vamos começar a pôr a mão na massa. Hoje, como eu disse, nós vamos tratar da quarta luz, nós vamos falar das situações inesperadas que podem acontecer em uma audiência. Você vai ver que só existem duas formas de você lidar com as situações inesperadas que acontecem na sala de audiência. A primeira forma é se preparando para evitar que elas aconteçam. Dá para preparar, não em todas, mas em muitas, dá para você se preparar para evitar que a situação aconteça. E a segunda forma é você se preparar para saber como agir e o que fazer caso não seja possível evitar. O problema, meus queridos, é que a absoluta maioria não se prepara para evitar a situação e quando chega na hora e a situação acontece, não sabe o que fazer, não sabe como agir. Aí passa vergonha na frente do cliente, aí passa vergonha na frente do juiz e a audiência vira um grande trauma. Mas não é isso que vai acontecer com você, porque exatamente agora nós vamos aprender como evitar situações inesperadas e quando não dá para evitar, como que você age, o que você vai fazer. Mas antes, eu gostaria que você enxergasse e visse aqui comigo uma situação inesperada, muito delicada, que aconteceu com uma querida aluna, a Rúbia Balestre. Dá uma olhada o que aconteceu com ela na sala de audiência. Eu me chamo Rúbia Balestre, eu advogo há pouco mais de 5 anos e desde o começo da minha carreira, quando o assunto era audiência de instrução, isso era um problema para mim. No dia da audiência, desde a hora que eu acordava, as minhas mãos já estavam suando, aquele frio na barriga, o coração acelerado e as pernas trêmulas. E isso perdurava durante o dia todo, durante a audiência, e só realmente ficava bem quando eu saía do fórum. Há cerca de 1 ano, eu tive de participar de uma audiência de instrução em que o autor do processo era um advogado. E logo que eu entrei na sala de audiência, pela interação ali do advogado com o juiz, eu percebi que existia uma certa relação de amizade. Então o juiz fez a abertura da audiência e oportunizou às partes a conciliação. Foi aí que o advogado tomou uma postura extremamente arrogante, extremamente agressiva e começou a querer ali debater comigo o processo, o mérito do processo, expondo as razões dele. E eu, como não tinha muita experiência, acabei caindo na pilha do advogado. Quando, para minha surpresa, o juiz entrou na discussão e já começou a adiantar ali as razões pelas quais ele ia decidir em favor do autor. Aquilo me desestabilizou a tal ponto que eu sequer consegui fazer perguntas às testemunhas arroladas pelo autor. Foi então que, finalmente, eu me conscientizei que eu precisava melhorar como profissional, que eu precisava melhorar o meu emocional e me especializar nesse ato processual tão importante que é a audiência de instrução. Foi aí que eu conheci o curso Expert em Audiência, o que finalmente me deu segurança. Com o passar do curso, os sintomas da insegurança foram finalmente desaparecendo e hoje eu consigo realizar uma audiência com tranquilidade. E o que eu quero passar para você é que o valor que esse curso irá agregar à sua vida não tem preço. Boa sorte e a gente espera. Vamos lá. Antes da gente estudar uma a uma as situações inesperadas, eu quero que você saiba que eu já cataloguei, já listei mais de 40 situações inesperadas que podem acontecer em uma audiência. Hoje, por questão de tempo, nós não vamos conseguir ver todas elas. Nós vamos estudar a fundo aí 7, 8, 9, dependendo do tempo, tá bom? Mas é importante que você conheça e saiba como lidar em todas as situações, porque não adianta se preparar pela metade, né? Aliás, dá uma olhadinha aí, ó. Eu vou pedir para colocar na tela agora
essa tabela das situações inesperadas, a cartilha que eu disse para você, que eu criei, onde eu coloquei 47 situações inesperadas. Essa cartilha ela pode ir para suas mãos hoje, se a gente bater a nossa meta de comparecimento. Eu quero 3.200 pessoas ao vivo aqui com a gente. Batendo essa meta, essa cartilha vai para você nos nossos grupos de WhatsApp, tá bom? É só a gente bater. Agora, vamos embora, vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Primeira situação inesperada que eu quero tratar aqui com você. Imagina, o que você faria se você está lá no corredor do fórum, aguardando para participar de uma audiência e você flagra, você vê o advogado da parte contrária instruindo a testemunha que ele levou momentos antes da audiência iniciar. Ele está lá, ó, você vai dizer isso, se o juiz perguntar isso, você vai dizer aquilo. E aí, você sabe o que fazer? Você sabe como agir? Você acha que nesse momento você tem que gritar, chamar o juiz, o presidente da OAB, você tem que ir lá e tirar satisfação com o advogado? Você acha que é isso que você tem que fazer? Bom, meu querido, a partir de agora você vai saber exatamente a postura que você vai adotar frente a essas situações. É claro que esse tipo de situação você não consegue evitar, porque você não tem controle sobre o comportamento do advogado da outra parte, mas você precisa saber como reagir e é isso que eu vou te ensinar a partir de agora. Nesse tipo de caso, o melhor a se fazer é observar atentamente e à distância. Se for possível, você vai pegar o seu celular com discrição e vai filmar. Filma lá aquele advogado conversando, não precisa se preocupar com o áudio, simplesmente faz a filmagem e espera o ato começar. Quando a audiência iniciar, o juiz te chamar lá para dentro, quando for começar a oitiva daquela testemunha que foi orientada, você vai pedir a palavra e vai indagar para a testemunha na frente do juiz o que ela conversava com o advogado da parte contrária antes do ato. Você vai ser firme, vai ser imperativa e vai dizer que, se for o caso, você tem a filmagem da conversa, você viu os dois conversando. Quando você faz isso, sem insinuar que alguma coisa de errado estava acontecendo, de duas, uma. Ou a testemunha vai confessar que ela estava sendo orientada, ou ela vai negar, mas vai ficar com medo de mentir e simplesmente vai dizer que não se lembra de nada. Esse é o comportamento que eu mais via acontecer. Quando a testemunha, de alguma maneira, tinha sido orientada e lá na hora ela via que tinha alguém atento para aquela possível mentira dela, ela recuava. Porque no íntimo, todos nós temos o nosso instinto de sobrevivência. Entre beneficiar uma pessoa e ela sair de lá presa por falso testemunho, na hora ela volta atrás, porque ela se sente acuada. Dá para você perceber que quando você age tecnicamente, com calma e cautela, você evita muitos problemas na sala de audiência. Talvez essa testemunha que não sabia de uma informação e soube ali pelo advogado, na cabeça dela ela não sabe se você tem a gravação completa, se você conseguiu capturar o áudio do que elas conversavam. Então, a primeira coisa que ela vai fazer é recuar e vai dizer que não sabe de nada. Essa era a primeira situação inesperada que eu queria tratar com você na nossa aula de hoje. Vamos para a segunda? Segunda situação inesperada. Você descobre no meio da audiência, imagina isso, você está lá no meio da audiência e você descobre que o seu cliente mentiu para você. Olha que lindo, né? Você descobre que o seu cliente mentiu para você no meio da audiência. E essa mentira fica evidente para todo mundo lá, inclusive para o juiz. E aí, o que fazer para que o juiz não pense que foi você que colocou a mentira ou que instruiu o seu cliente a mentir? O que fazer para não manchar a sua imagem profissional para sempre, para o resto da vida? Olha, enquanto eu estava na magistratura, quando eu presidi uma audiência e eu percebia uma contradição
entre aquilo que estava escrito na petição inicial e entre aquilo que a parte dizia na audiência, na mesma hora eu buscava esclarecer, porque afinal de contas eu ia ter que julgar o processo. E a maioria dos juízes faz isso também. E sempre que há uma contradição, a chance do advogado da parte contrária estar muito ligado e levantar um questionamento é gigante. E sabe o que é o pior? Na maioria das vezes, quando eu encontrava uma contradição, o cliente virava e dizia, essa petição aí foi o meu advogado que fez. Ou seja, ele dava a entender que a mentira era culpa sua. Tá bom, Zé, mas como é que a gente pode evitar esse tipo de problema? Bom, para evitar esse tipo de problema, você tem uma atitude preventiva para tomar. E eu vou te ensinar essa atitude exatamente agora. Deixa eu ilustrar aqui para você um tipo de mentira que eu já detectei. É uma mentira que muitas vezes pode colocar tudo a perder. E eu me lembro de um caso em que, na petição inicial, narrava-se um acidente de trânsito e o autor mencionava que ele havia saído da igreja e que ele estava voltando para casa e que no meio da casa o réu passou pelo sinal vermelho e ele não narrava nada além disso. Lá na audiência, eu comecei no depoimento pessoal a fazer uma retrospectiva dos fatos. Olha, no dia do acidente, o senhor estava onde? Aí, eu estava saindo de um bar. Eu falei, de um bar, mas depois do bar o senhor foi para alguma coisa religiosa? Não. Eu saí do bar e no caminho para casa, eu acabei sofrendo esse acidente. E lá no bar, o senhor tomou alguma bebida? Tomei umas 2 cervejas, pronto. Contradição. Petição inicial fala igreja, casa, em depoimento pessoal ele falava bar, cerveja, casa. E às vezes, dependendo do grau etílico, né, se ele tivesse embriagado e se isso tivesse contribuído para o acidente, poderia ser decisivo para o julgamento, poderia caracterizar uma culpa concorrente, uma culpa exclusiva dele, que foi a vítima, mas uma vez detectada essa incongruência, eu falei para ele, mas olha, aqui na sua petição inicial está dito uma coisa e aqui hoje o senhor está dizendo outra. Ele arregalou o olho e falou, não, essa petição inicial quem fez foi o meu advogado. Eu olhei para o doutor, ele simplesmente abaixou a cabeça. Veja como é que fica a imagem desse profissional. No caso, parecia mesmo que o advogado tinha distorcido os fatos para ocultar a situação da bebida. Mas e quando é o contrário? Quando você realmente foi fiel ao que o cliente disse e na hora da audiência o cliente vai e vira o jogo e fala outra coisa. Vamos lá, o que você vai fazer? Para evitar esse tipo de problema, você sempre vai ter uma atitude preventiva. Você sempre, quando estiver se entrevistando com o cliente, seja na primeira entrevista ou a entrevista em que vai fazer você redigir a petição inicial, ao final da entrevista, você vai mostrar para ele os fatos que você anotou e vai fazer ele assinar. Ou você pode redigir a petição inicial, enviar para ele e pedir para que ele assine concordando com tudo que está escrito. O que mais? Esse documento que você pegou a assinatura do seu cliente, você vai levar no dia da audiência em uma pastinha e vai deixar guardado. Mas para que, Zé? Porque no momento da mentira, quando tudo for desmascarado, você vai pedir a palavra e vai ressaltar que você colocou lá na petição inicial ou na contestação os fatos tal qual foram contados pelo seu cliente. E você vai ressaltar que, inclusive, pegou a assinatura do cliente na peça. E você vai tirar a peça que você levou assinada e vai jogar em cima da mesa. Meu amigo, minha amiga, é melhor você perder um cliente desonesto do que perder a sua credibilidade profissional por uma mentira que você não participou. Simples assim. A sala de audiência, ela molda a imagem profissional. Se você não se preocupar com a sua imagem, quem é que vai se preocupar por você? Pode ter certeza que você tem que ser o mais zeloso, o mais preocupado, a mais preocupada com a sua própria imagem profissional. Olha, só para você ter uma ideia, hoje existem sistemas com inteligência artificial que permitem que você faça a entrevista com o cliente em vídeo,
essa entrevista ela saia gravada e transcrita, e aí você pega a assinatura do cliente, simples assim, está tudo lá registrado. Essa transcrição você leva para o dia da audiência. Talvez você não conheça, mas existe um plugin do Google Chrome. Depois eu recomendo que você procure aí na internet um plugin do Chrome, onde você faz a audiência, a entrevista com o seu cliente online pelo Google Meet. Essa entrevista ela é gravada, então ela vira um arquivo no seu computador, e em seguida ela é transcrita automaticamente, inclusive dividindo em tópicos, para você não precisar ficar lá digitando tudo que o cliente vai fazer. Você tomando esse tipo de cautela e usando as novas tecnologias, você se resguarda para que você não tenha surpresa na hora da audiência, beleza? Vamos para a nossa terceira situação inesperada? Vamos lá? Agora, eu quero que você imagine uma cena acontecendo no juizado especial, mas pode ser também na justiça do trabalho, na justiça comum. Mas vamos situar, nós estamos lá no juizado especial. Você chegou para uma audiência de instrução. Como você sabe, no juizado especial, na audiência de instrução, a parte pode apresentar a contestação, e na justiça do trabalho é assim também, né? A parte chega, apresenta uma contestação com várias preliminares, uma contestação com 50 laudas e mais de 100 documentos. Veja isso, 50 laudas, cheio de preliminar e com mais de 100 documentos. Aí, o presidente do ato, né, lá no juizado especial, é o juiz leigo, mas na justiça do trabalho pode ser o juiz togado. Ele vira para você e fala: doutora, você tem 10 minutos para impugnar oralmente essa contestação e esses documentos. Ora, ontem eu te mostrei que se você deixar de impugnar um fato novo alegado na contestação, você dançou, o fato se torna incontroverso. Se você deixar de impugnar corretamente um documento apresentado na contestação, aquele documento pode ser tido como prova de um fato alegado pela parte. Mas, a partir de hoje, você que está assistindo aqui, você nunca mais vai sofrer com esse tipo de situação. Caso alguém te dê um prazo muito curto para analisar documentos, para poder fazer uma contestação oral, você vai usar uma técnica que eu chamo de técnica da leitura dinâmica, que eu vou te ensinar a partir de agora. Vem aqui para minha lousa comigo, vem aqui que eu vou te ensinar essa técnica de leitura dinâmica. Vamos lá, meus queridos. Agora sim. Só... Pronto, vamos lá. O que eu quero que você entenda? Eu vou te ensinar aqui uma questão lógica, e essa questão lógica vai ser a sua argumentação na sala de audiência. Se preocupe em entender, por enquanto, essa questão lógica, tá? Se preocupe em entender. Uma página normal de tamanho A4, então pensa aqui, ó, os documentos juntados em processo são documentos de página de tamanho A4. Geralmente se usa uma fonte de tamanho 12 nos documentos, nas iniciais, nas contestações. Uma página normal A4, usando uma fonte 12, cabem 300 palavras. Fica tranquilo que você vai entender o meu raciocínio e depois você vai saber como argumentar. Pois bem, a média de leitura de um adulto no Brasil costuma ser entre 200 e 300 palavras por minuto. Ó. 200, 300 palavras por minuto. Pois bem, para fazer então a leitura de uma página, você vai precisar de no mínimo 1 minuto, concorda? Se 200 a 300 palavras é a média por minuto
em uma página cabe 300 palavras, a sua capacidade de leitura, a não ser que você tenha feito aqueles cursos de leitura dinâmica, né, é de uma página por minuto. Ora, meus queridos, se a contestação apresentada tem 50 páginas, só para fazer a leitura da contestação, você vai precisar de 50 minutos. Imagina o tempo para impugnar. Então, só para ler, está aqui, ó, provado logicamente. Doutor, só para fazer a leitura da contestação, eu preciso de 50 minutos, já que a média de leitura do brasileiro é de uma página por minuto. E você, se ainda foram juntados, junto com a contestação, né, mais 100 documentos, você vai precisar de mais 1 minuto para a leitura de cada página, ou seja, mais 100 minutos, além do tempo que você precisa para impugnar. O que eu estou mostrando aqui para você nesse simples esboço? Que você, apresentando uma argumentação lógica para o juiz, seja o juiz leigo do juizado, seja o juiz togado, provando que o prazo de 10 minutos não dá sequer para você ler, dá para você ler no máximo 1/5 da contestação, né? No máximo 1/5 da contestação, você deixa evidente que está havendo um cerceamento do direito de defesa. E você deve ressaltar, excelência, eu não posso impugnar aquilo que eu não conheço. Se eu não estou tendo tempo hábil sequer para ler, e eu acabei de te provar que eu preciso de 150 minutos só para ler, e aí, Vossa Excelência pode me dar os 10 minutos para impugnar. Então, nós estamos falando de um prazo de 160 minutos. E aí você vai pedir que ele te conceda esse tempo mínimo necessário para você fazer a leitura. Ou você pode ser gentil e dizer assim: como eu não quero atrasar a pauta de audiência, como eu não quero que o pessoal fique esperando lá 160 minutos do lado de fora, se a parte contrária concordar, me dá 24 horas, que daí eu contesto por escrito, eu impugno por escrito a contestação e todos os documentos. Olha, como ninguém gosta de ficar esperando, né? E como o juiz não vai querer ver a pauta dele atrasar, muito provavelmente ele vai te conceder esse prazo. Ah, Zé, que você não conhece o juiz da minha comarca, ele vai bater o pé e vai falar que eu tenho os 10 minutos que ele deu. Tá tudo bem. Caso o prazo não seja concedido, você vai deixar plantada ali uma flagrante nulidade, que vai te servir para anular todo o processo, se isso for interessante. Por que se isso for interessante? Ora, às vezes você não vai conseguir impugnar, inclusive eu te oriento a não fazer a impugnação. Se o juiz não te der o prazo, você vai consignar em ata que você deixa de fazer a impugnação, porque o prazo concedido não foi suficiente sequer para fazer a leitura dos documentos, e vai desenvolver esse raciocínio que eu acabei de te mostrar. Veja, meus queridos, que o medo do desconhecido, de não saber como agir frente ao inesperado, faz muita gente desistir da advocacia por simplesmente não ter a orientação correta. Aqui eu quero que você entenda que, com frieza, com categoria, você apresentou uma alegação lógica. Você não vai impugnar aquilo que você não conhece, você vai ressaltar que você teve negado um direito de defesa e vai deixar o processo correr. Bom, às vezes o processo vai correr e o seu cliente vai ser vencedor, você não precisa fazer mais nada. Agora, se o processo correr e o seu cliente for perdedor, como preliminar do seu recurso, você vai pedir a nulidade por estar patente esse cerceamento de defesa. Beleza? Vamos lá, meus queridos. Voltando aqui para a nossa tela, o que eu quero que você entenda, e eu tenho ressaltado durante todos os nossos encontros, é que o medo que a maioria tem da sala de audiência, o medo do desconhecido, de não saber agir frente ao inesperado, acaba fazendo com que muitas pessoas prefiram desistir, ou o que é pior, deleguem,
pagam para outros advogados fazer audiência. Isso quase aconteceu com um querido aluno, que depois se tornou aluno, né? Mas quase aconteceu com ele, o Eduardo Luiz Gomes. Quando ele fez a faculdade, o Eduardo ele não fez um estágio, ele não tinha a quem recorrer, ele não tinha um advogado mais experiente, ele não tinha alguém que pudesse estender a mão para ele nas dificuldades. Mas depois que ele começou a aplicar tudo o que eu estou te ensinando, depois que ele mergulhou, passou a ser aluno do treinamento Expert em audiências, a situação dele mudou, como você vai ver a partir de agora. Tudo bem? Eu sou o Eduardo, sou advogado no Rio de Janeiro, aluno do curso Expert em Audiências. Um curso de muita relevância para mim, em razão das dificuldades na prática profissional, depois de ter conseguido o êxito na aprovação no exame da ordem. A prática foi muito desafiadora, muito difícil, o que me fez cogitar a possibilidade de desistir da advocacia por não entender, por não ter aprendido, por não ter visto aquilo em lugar nenhum. Eu não tive possibilidade de realizar o estágio num escritório, numa empresa, porque eu já trabalhava e não havia tempo. E o curso foi muito significativo, muito importante. E hoje, já com mais ou menos 7 anos de formado, consigo ter consciência dos atos processuais que estão sendo praticados, dos momentos em que eu preciso me reportar, dos momentos em que eu preciso ouvir, do comportamento adequado, do que eu devo fazer e do que eu não devo fazer, do que não vai ajudar em nada. Então, o curso possibilitou uma melhora nos resultados do meu trabalho, melhorou, e a melhora do resultado é porque as pessoas percebem a atitude, percebem que há um controle, percebem que há consciência do que você está fazendo. E a melhora dos resultados, ela gera a consequência de que o cliente ele passa isso para os seus conhecidos, para a sua família, e consequentemente novos clientes surgem e a possibilidade de crescer profissionalmente. Vamos lá para a nossa quarta situação inesperada que eu quero tratar na aula de hoje. Imagina que a sua testemunha, no momento do depoimento, mostra um documento importante. E aí, o que fazer? É comum, viu? Às vezes a testemunha está lá prestando um depoimento e ela saca o celular e fala assim, inclusive, essa conversa eu tenho aqui no meu celular. Eu me lembro de um caso que era exatamente a cobrança de uma dívida. E o réu negava, falava que não, que nunca tinha contraído essa dívida. E a testemunha, no meio do depoimento, ela pega e fala, olha, eu tenho aqui no meu celular uma conversa minha com o réu onde ele admite a existência dessa dívida. Ora, e aí? A testemunha mostrou um documento importante. O que fazer? Imagina, no meio da audiência, a testemunha fala que tem uma mensagem no WhatsApp onde o réu confessa essa dívida. O que fazer se esse documento beneficiar o seu cliente? E, ao mesmo tempo, o que fazer se esse documento prejudicar o seu cliente? É importante que você esteja preparado para essa situação inesperada, porque essa você não consegue evitar. Vamos lá. De imediato, se esse documento beneficia o seu cliente, de imediato você deve pedir que o documento seja juntado aos autos, porque ele só pode ser explorado no processo depois que isso acontecer. Ninguém pode fazer perguntas sobre aquilo que está no telefone da testemunha, de maneira nenhuma. Excelência, pela ordem, eu gostaria que imediatamente esse documento aí que a testemunha fez menção, essa conversa, fosse juntada aos autos. O artigo 403, parágrafo único do CPC, ele fala da possibilidade do juiz obrigar o terceiro a entregar documentos que estejam em posse dele. Você deve dizer lá no ato que você desconhecia esse documento e você deve exigir a juntada imediatamente. E após essa juntada, aí você pode explorar o documento dentro do processo. Tá bom, Zé, mas e se esse documento prejudica o meu cliente? E se no caso ali eu estou advogando para o réu, aquele réu que nega a existência da dívida? Bom, se o advogado da parte contrária
quiser explorar o documento durante a oitiva da testemunha, você vai se insurgir imediatamente dizendo que o que não está nos autos não pode ser indagado à testemunha. Se o advogado não estiver preparado e se ele não souber isso que eu acabei de te ensinar, de exigir a juntada aos autos, aí, meu amigo, ele não vai ter o que fazer e você vai conseguir evitar que um documento importante venha para o processo e ele vai perder uma oportunidade. É claro que se o advogado estiver preparado, estiver assistindo essas aulas, o documento vai acabar sendo juntado e aí já não é um problema seu. Se o seu cliente está mentindo e a mentira vem à tona, aí pode ser que não haja o que fazer. Mas ainda assim, você pode levantar a mão e falar: sigilo telefônico, está havendo a quebra de uma comunicação telefônica entre o meu cliente e uma terceira pessoa. Você pode jogar essa argumentação e conseguir, talvez, evitar que isso venha para o processo. Veja como tudo é possível se você se prepara, se você pega a experiência de outra pessoa e coloca na mesa. Vamos estudar agora uma quarta situação inesperada? E aqui eu quero te contar a história da testemunha bêbada. E quando eu falo da testemunha bêbada, você entenda também a testemunha muito nervosa. Essa história aconteceu comigo. Eu me lembro que eu fazia audiência na comarca de Aquidauana, uma comarca muito quente do interior do estado de Mato Grosso do Sul. E um dia chega uma testemunha cambaleando, completamente torta. E o oficial de justiça lá de longe já fez assim para mim. O oficial de justiça ficava fazendo pregão para mim, sinalizando que a testemunha estava bêbada. E ela entrou, foi lá e sentou a muito custo, sentou na minha frente. E ela era testemunha de um caso de furto, de um caso criminal de furto. E aí, quando eu perguntei o nome dela, ela já pegou e deu um tapa na mesa e falou: doutor, eu já vou falar logo, eu não matei ninguém, eu sou inocente. Falou assim, veja, não tinha, falava coisa com coisa, e eu percebi que era impossível eu conseguir ouvir aquela pessoa. É claro que no ato, eu virei para o advogado que havia arrolado a testemunha e falei: doutor, não tem a mínima condição da gente ouvir. E aí comecei a dar uma bronca na testemunha, falei que era um serviço público, que ela podia sair de lá presa, E depois só que eu lembrei, cara, eu estava dando uma bronca num bêbado, ele não ia nem lembrar do que eu estava falando. Mas o fato é que eu dispensei essa pessoa, marquei uma nova data para que ela voltasse. Mas por quê? Porque eu estava antenado na situação. Geralmente, não é isso que acontece. E se o juiz lá no ato quiser dispensar a sua testemunha, colocando a culpa nisso em você? Eu já vi isso acontecer, vários alunos já relataram. O juiz fica bravo: doutor, como é que você me traz uma testemunha assim? Meus queridos, o que eu quero te ensinar aqui é que o advogado, ele não é responsável pela conduta da testemunha. O advogado, ele é responsável por arrolar a testemunha e por notificá-la para comparecer ao fórum nos casos cíveis. Nos casos criminais, é a própria justiça que notifica, por exemplo. Então, você jamais pode ser responsabilizado porque a testemunha compareceu lá drogada, alcoolizada, muito nervosa. O que você deve fazer é exigir do juiz que a testemunha seja esclarecida para que ela volte em outra data devidamente preparada. Caso o juiz queira atribuir essa culpa para você, você vai falar: excelência, pela ordem, eu não sou o dono da testemunha, eu simplesmente arrolei, ela está aqui para prestar um serviço público. Agora, se ela veio de forma inadequada, eu não sou tutor, curador e nem babá de testemunha. Pronto, tecnicamente. Isso também vale para testemunha muito nervosa. É normal, meus queridos, às vezes as pessoas de mais idade, que não estão acostumadas a frequentar um fórum, às vezes ela chega na audiência tão nervosa que ela tem um branco e ela não lembra de nada. A sua função como advogado, como advogada, percebendo isso, é acalmá-la. Às vezes você vai pegar um juiz meio sem paciência, que vai querer atropelar e mandar ela embora, e você vai interferir com calma. Tá? A testemunha nervosa, ela costuma ter branco, ela costuma se confundir e às vezes até prejudicar a parte com uma informação errada. Então é sua função
deixá-la tranquila. Quando você vê que a testemunha chegou, está lá na antessala, já chega para conversar com ela, sem nenhum problema. Olha, fique tranquilo, o senhor vai dizer aquilo que o senhor sabe, aqui é um ato normal, tá? É como se o senhor estivesse em casa, mas aqui uma autoridade vai perguntar para o senhor. Simples assim. Mas olha, às vezes você vai perceber que o nervosismo ele é nítido e que a testemunha não está conseguindo se lembrar de coisas básicas. Você conversou com ela antes da audiência, ela te contou fatos, mas lá na hora ela está tão nervosa que ela não está conseguindo lembrar. E aí, como que você vai agir? Nesses casos, você pode pedir a redesignação do ato, tá? E eu me lembro, uma vez, de um advogado que fez exatamente isso. E como é que ele me convenceu? A testemunha estava tão nervosa, ela não lembrava das coisas e isso ficou nítido, mas para mim não estava tão nítido assim. E o advogado ponderou, falou: excelência, ela não está se lembrando de coisas básicas, eu gostaria de acalmá-la, ou que se fosse o caso, que ela seja ouvida em outra data. E olha, os juízes são bem resistentes para redesignar a audiência. E eu fiquei meio assim, ele falou: doutor, deixa eu só fazer uma pergunta para ela. E aí perguntou: a senhora tem quantos filhos? E ela não se lembrava, ela falava 2, 3, de tão nervosa que ela estava. Aí ficou evidente para mim que o nervosismo estava prejudicando ela. E é isso que você vai fazer. Viu que a testemunha está nervosa? Faz para ela uma pergunta básica: quantos filhos, data de nascimento dela, dos filhos. Se ela não lembrar, vai ficar nítido para o magistrado e ele vai redesignar o ato, tá bom? Vamos para a nossa 6ª situação inesperada da aula de hoje? Imagina que você descobre lá na hora da audiência que você perdeu o prazo para arrolar uma testemunha. É triste, mas eu já vi acontecer muito. Começa a audiência, a parte contrária ergue a mão e fala: excelência, as testemunhas arroladas pelo autor foram arroladas fora do prazo. Eu quero que não seja ouvido ninguém, as testemunhas lá do lado de fora esperando para ser ouvida. E se o autor não ouvir as testemunhas dele, o que isso significa? Vai perder a demanda, porque não provou aquilo que alegou. E aí, imagina que você descobre lá na audiência que você perdeu o prazo, que você apresentou o rol de testemunha fora do prazo. Por quê? Porque você não estudou o procedimento, como eu te indico na nossa primeira luz. E aí, o que fazer? Você acha que você deve começar a preparar o bolso para pagar uma indenização para o cliente? Infelizmente, isso acontece muito, tá? Advogado tem que pagar a indenização para o cliente porque perdeu o prazo para arrolar a testemunha. No seu caso, o que fazer efetivamente se você perdeu o prazo? Preparar o bolso não pode ser a sua opção. O que eu vou te ensinar agora é uma saída que pode te salvar. Já te adiantando que você não vai conseguir aplicar ela em absolutamente todos os casos, mas é uma saída. Sabe aquela situação entre correr do jacaré e correr do leão? Você vai preferir um lado, mas vai tentar se salvar? É o que eu vou te mostrar a partir de agora. Nesse tipo de situação, você vai usar um coringa da nossa legislação. A nossa legislação, ela tem uma carta na manga que pode ser usada para audiência, que pode ser usada para execução, que pode ser usado quando você perde prazo para arrolar a testemunha. É o que eu vou te ensinar a partir de agora. Você vai se valer, meus queridos, do que está disposto lá no artigo 381, parágrafo 5º do Código de Processo Civil. Esse dispositivo trata da ação probatória autônoma. Zé, mas eu nunca ouvi falar desse tipo de ação. Tá tudo bem, esse tipo de ação é muito pouco difundido, mas a partir de agora você vai mergulhar no estudo do artigo 381, parágrafo 5º do CPC, porque ele é um coringa. O coringa no baralho é aquela carta que pode ser usada em várias circunstâncias, e essa ação também é. O que é uma ação probatória autônoma? O 381, parágrafo 5º, ele diz assim: toda vez que alguém precisar justificar em juízo a existência de um fato, pode produzir uma prova através desse tipo de ação. A ação probatória autônoma é uma ação onde não há sentença. Ela serve apenas para se produzir uma prova. O juiz da ação probatória autônoma, ele não se pronuncia sobre a prova. Não há contestação da outra parte. Há apenas interessados. E todos devem participar.
na colheita dessa prova. Mas você vai precisar agir muito rapidamente, ajuizando a ação probatória autônoma. Eu não vou fazer uma aula aqui completa te ensinando essa ação, porque eu já posso te adiantar, tem aula a respeito disso no meu canal do YouTube, depois você vai conhecer. Mas a ideia é, aquelas testemunhas que você ia ouvir lá na sua audiência, mas que você perdeu o prazo, tudo bem, o juiz não vai ouvir, muito provavelmente vai encerrar a instrução e vai mandar que o processo fique concluído para a sentença. Quando isso acontecer, você vai agir muito rapidamente, vai produzir essa prova na ação probatória autônoma, vai ouvir 1, 2 testemunhas e depois que você ouvir, você pega essas provas e junta no seu processo como prova documental. Simples assim, porque é uma prova nova que não existia. E você vai explicar para o magistrado, eu tenho aqui documentos novos. Mas observe uma coisa, o processo principal que você perdeu o prazo, ele não vai parar. Se houver sentença aí você não tem mais o que fazer. Talvez te reste a ação rescisória, se for o caso, com essas provas novas. Mas se você perdeu o prazo e o juiz sentenciou antes de você juntar as provas da ação probatória autônoma, aí já era. Mas, meus queridos, como no Brasil as sentenças costumam demorar, né? Às vezes meses, às vezes anos, você tem muita chance de salvar o seu processo usando esse coringa da nossa legislação. Essa foi a nossa 6ª situação inesperada. Eu sei que nesse momento muita gente fala assim, Zé, mas isso não funciona, isso não vai dar certo. Concordo. Para você que vê uma situação nova e já pensa assim, para você não vai funcionar mesmo. Eu quero que você abra a sua mente, que você comece a pensar de maneira adequada, porque sim, esse tipo de atitude já tem sido aplicado por inúmeros advogados do Brasil inteiro e tem funcionado. Então, pode ser que funcione com você. Mas se você preferir não tentar, já faz um seguro, porque daí o seguro vai pagar a indenização do seu cliente, tá bom? Meus queridos, eu estou aqui para apresentar soluções. Eu estou aqui para te mostrar, olha, existem situações arriscadas, duras, mas que se você agir com cautela, você consegue evitar ou então remediar. Vamos para a nossa 7ª situação inesperada da aula de hoje? Vamos lá. Enquanto isso, eu nem quero saber se nós já batemos a nossa meta, mas eu quero te dizer que a cartilha com todas as 47 situações inesperadas, elas podem ir aí para sua mão no nosso grupo do WhatsApp se a gente bater a nossa meta de hoje. 3.200 pessoas ao vivo aqui no YouTube, tá bom? 7ª situação inesperada. A parte contrária e o seu advogado não comparecem na audiência, mas mandam as testemunhas. Vamos lá, você chegou para uma audiência, eu estou falando aqui da Justiça Comum Civil, tá? Qualquer tipo de audiência da Justiça Comum Civil, a parte contrária e o advogado não vão para a audiência, mas mandam as testemunhas. É aí que você precisa estar tecnicamente preparado, porque essa situação pode ser o que vai salvar o seu processo. Imagina, o seu cliente vai perder, as testemunhas muito provavelmente vão confirmar os fatos alegados pelo autor, mas você conhece o artigo 362, parágrafo 2º do CPC. Artigo 362, parágrafo 2º do CPC. O que diz esse dispositivo? Ele diz mais ou menos assim, o juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público. Presta atenção, isso vale também para o penal. O que isso representa na prática, meus queridos? Quando a audiência começar e o advogado do seu adversário não apareceu, você vai erguer a mão e vai falar, excelência, pela ordem, eu gostaria que fosse aplicado o artigo 362, parágrafo 2º do CPC e que Vossa Excelência dispensasse as testemunhas arroladas pelo meu adversário. Afinal de contas, nem ele tem interesse na oitiva, uma vez que ele não compareceu no ato. Olha, todas as vezes que essa argumentação foram apresentadas para mim como magistrado,
eu dispensei as testemunhas. E eu arrisco te dizer que vai acontecer em 100% dos seus casos. Por quê? Porque o juiz geralmente tem a pauta atrasada, ele quer encerrar logo a audiência e há essa brecha na legislação. E afinal de contas, vamos concordar, se a própria parte não vai na audiência, não tem interesse em ouvir as testemunhas, ora, o juiz tem que fazer essa aplicação. E anota uma coisa aí, isso também vale para as audiências híbridas, as audiências online. Então você está lá, preparado para fazer audiência, o seu cliente também, só testemunhas da parte contrária, e não aparece ninguém, nem a parte, nem o advogado, 362, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Aquela ação que o seu cliente réu ia perder, agora simplesmente ele sai vencedor, porque o autor não vai conseguir ouvir as testemunhas dele. Veja como é importante a preparação técnica. Vamos para a nossa 8ª situação inesperada. Eu acho que eu vou conseguir te ensinar pelo menos 9 na aula de hoje. E nessa 8ª situação inesperada, nós vamos tratar aqui de um caso muito comum. Muito comum. Você está lá, já dentro da sala de audiência, e todas as partes sentadas, e a parte contrária, ou o advogado da parte contrária, pede para sair da sala de audiência. E você desconfia que ele vai lá fora para poder instruir alguma testemunha, para poder mandar uma mensagem para alguém que ainda não foi ouvido. Olha, eu já flagrei esse tipo de situação algumas vezes. Aquela audiência tensa, um monte de gente dentro da sala, testemunhas lá do lado de fora. A gente acabava de ouvir uma testemunha, alguém pedia para sair da sala. Opa, será que ele não vai lá dizer para a próxima testemunha, se o juiz te perguntar isso, você responde aquilo, porque ele acabou de ver o juiz perguntando. E aí, como é que você vai agir nesse tipo de situação? Essa situação, ela traz um misto de prevenção e um misto de reação. Prevenção, porque eu quero te dizer, nunca vá sozinho, sozinha, fazer uma audiência. Leva sempre um estagiário, chama um colega para ir com você e depois você vai com ele, caso você advogue sozinho. Nunca vá sozinho. Por quê? Porque se a parte pedir, se alguém pedir para sair, às vezes ela vai falar que quer ir no banheiro. Pediu para sair, pediu para ir no banheiro, pediu para ir beber água, você vai cochichar no ouvido do seu acompanhante para ele ir atrás. Vai atrás, se for possível, liga a câmera, se for no banheiro, vai no banheiro também, fica de olho no que ele está fazendo. Por quê? Porque se tiver alguma atitude suspeita e estranha, seu acompanhante vai voltar para a sala de audiência, vai te contar e você vai relatar para o juízo. Ah, Zé, mas eu não tenho quem me acompanhar. E se você estiver sozinho? O que você vai fazer se você perceber que isso está prestes a acontecer? Você está lá sozinho, a parte pede para sair e você, poxa, e agora? Não ouviu o Zé. E aí, o que você vai fazer? Nesse momento, você vai, antes da parte sair da sala, você vai levantar a mão e vai dizer, Excelência, pela ordem, eu gostaria que Vossa Excelência esclarecesse a parte que está saindo da sala, que ela não pode conversar com as pessoas que ainda não foram ouvidas, seja pessoalmente, seja por mensagem. Vossa Excelência pode esclarecê-la? Bom, nesse momento, se a parte estava com a intenção de conversar com alguém, ela já vai ficar esperta. E se possível, você ainda vai pedir para que um oficial de justiça acompanhe a pessoa até o lado de fora, aonde que ela quer ir. Nesse tipo de situação, se a parte estava pensando em fazer alguma coisa, ela já volta atrás, porque ela vê que tem gente de olho nela, beleza? Vamos para a nossa 9ª situação inesperada, e essa é fundamental. Talvez você saiba, talvez não, mas o depoimento pessoal no processo civil, quando a parte é intimada pessoalmente para prestar o depoimento pessoal e ela não vai, tem uma consequência gravíssima. A consequência é a confissão. Imagina, o seu cliente é o réu, ele contestou todos os fatos alegados na inicial, contestou, contrariou tudo. Você fez lá a tabela mágica, como eu te ensinei ontem. Mas aí chega no dia da audiência, ele foi intimado para prestar depoimento pessoal, mas ele simplesmente não vai, não aparece. Qual que é a consequência lógica disso? Quando a parte é intimada e não comparece no depoimento pessoal, ocorre a confissão. O juiz vai desconsiderar tudo que você impugnou na contestação e vai considerar como se o seu cliente tivesse confessado todos os fatos alegados pelo autor. Mas vamos lá, como é que você previne esse tipo de situação para que você e o seu cliente não sejam muito prejudicados?
Na prevenção, você deve esclarecer para o seu cliente, de preferência por escrito, qual é a consequência do não comparecimento no depoimento pessoal. Eu já vi advogado sendo responsabilizado civilmente por isso, porque não avisou, não esclareceu, o cliente não foi, achou que não era importante e tomou uma confissão. Então, você vai notificar por escrito o seu cliente. Pode ser por WhatsApp, pode ser por e-mail, desde que fique nítido que ele recebeu a sua advertência, a sua comunicação. Mas além dessa advertência por escrito, liga na semana da audiência, manda mensagem na véspera, manda mensagem no dia, não deixa ele esquecer. O objetivo é que ele vá, que ele compareça ao ato. Tá bom, Zé, mas e se mesmo assim, caso eu tenha esclarecido o meu cliente, mas mesmo assim ele não comparecer, o que eu devo fazer? Presta atenção e anota aí. Lá na audiência, então, o seu cliente não compareceu, você está tentando falar com ele, ele não te atende, a parte contrária já pediu lá em audiência para aplicar a pena de confissão, você vai levantar a mão e vai falar: Excelência, pela ordem, eu peço para que Vossa Excelência não aplique a pena de imediato. Por quê? Porque deve ter havido um motivo muito grave para o meu cliente não comparecer. Ele estava esclarecido. Se for o caso, mostra até para o juiz que você havia esclarecido ele sobre a data. Pede para o juiz dar o prazo de 24 horas para que você junte eventual comprovante. Às vezes o cliente passou mal, às vezes o cliente teve um acidente. Pede para o juiz não decretar ali a pena de confissão. E aí, isso dando certo, você vai buscar informações sobre a ausência imediatamente e vai informar antes mesmo de esgotar esse prazo de 24 horas, caso haja alguma alternativa e mesmo caso não haja. Você precisa mostrar sua boa-fé para o juiz. O juiz confiou em você, te deu 24 horas, você conseguiu falar com o cliente fala: esqueci. Aí você peticiona e fala: Excelência, não houve motivo justificado. Não vai querer inventar um motivo, falar que o cliente sofreu um acidente e não vai juntar nenhum documento. Isso é falta de ética, isso vai moldar a sua imagem profissional para o lado ruim, tá? Mas se isso não der certo, se mesmo assim o juiz declarar a confissão, você vai poder comprovar o impedimento posteriormente e postular a produção de prova em outra data, simples assim. Zé, mas o juiz ele decretou encerrada a instrução e sentenciou. Tá tudo bem, você apresenta para o próprio juiz o comprovante do impedimento. O cliente sofreu um acidente, estava hospitalizado. Comprovante, o juiz vai ter que anular a sentença, voltar para a estaca zero e fazer a instrução. Veja, meus queridos, quão é importante você conhecer em detalhes as situações inesperadas. E eu estou muito feliz porque hoje você já está 9 vezes mais experiente. Você já pegou 9 situações que talvez você nunca enfrentou na prática e já está mais empoderado, você já sabe o que fazer caso essas situações aconteçam com você. Mas eu quero te lembrar que existem mais de 40 situações como essa. Eu já elenquei, como eu te disse, 47 situações. Vou te mostrar, passa aí na tela a cartilha, a tabela das situações inesperadas. Vai dando uma olhada o tanto de coisa importante que você precisa aprender. Bom, na nossa aula de amanhã, nós vamos falar de outras situações inesperadas, principalmente relacionadas às audiências híbridas por videoconferência. Vamos falar também de situações delicadas e perigosas. Eu falei aqui de situações que são delicadas, mas amanhã você vai ver situações que envolvem desrespeito, agressão na sala de audiência. E eu vou te mostrar como agir. Você vai ver situações que envolvem prova, o juiz, de alguma maneira, ter acesso ao celular da parte contrária ou das testemunhas. Nós vamos falar tudo isso. Vamos falar da nova sala de audiência. Não sei se você já percebeu, mas hoje o que está preponderando são as audiências híbridas. A testemunha é ouvida dentro do carro, a parte é ouvida fora do Brasil. Como é que está tudo isso? Como é que está a regulamentação legal? Vale tudo? Cada juiz faz de um jeito? Você pode exigir que a sua audiência seja presencial ou, ao contrário, você pode exigir que a sua audiência
seja por videoconferência, bom, amanhã vai acontecer a nossa aula mais importante de todas. Amanhã eu vou entregar o roteiro prático, o guia da sala de audiência. Isso vai acontecer amanhã. Nós vamos falar, como eu disse, de situações delicadas e perigosas que podem acontecer, principalmente as situações que envolvem desrespeito profissional. E se o juiz fizer para você algumas perguntas que você não sabe como responder? Você vai ficar lá com cara de tacho para o seu cliente? Você já parou para pensar nesse tipo de situação? E se o juiz quiser inspecionar o celular do seu cliente? Eu vou te ensinar como se prevenir e como lidar também com ataques pessoais, com situações de abuso de poder, com situações que são extremamente delicadas e que muita gente cria um grande trauma porque não sabe como agir. Então, acho que já deu para sacar que você não pode perder por nada a nossa aula de amanhã. A aula 4, a aula mais importante de todas, né? Bom, hoje nós vamos entregar lá no nosso grupo de WhatsApp o material escrito da aula de hoje. Se você ainda não entrou nos grupos, clica aí no link que está na descrição do vídeo, ou então lê o QR Code. Lembra que amanhã nós vamos entregar o material mais importante, que é o roteiro prático, um guia de preparação. Então esteja dentro dos nossos grupos. Lembra que amanhã vai ter o sorteio do Pix de R$5.000. Então venha às 20 horas, eu quero que você esteja aqui. E eu quero te mostrar agora você no futuro. Presta muita atenção nessa história de superação, porque eu tenho certeza que um dia eu vou ouvir você contando essa história aqui, ao vivo comigo, para milhares de pessoas. Dá uma olhada. Meu nome é Wellington Monteiro, eu sou advogado aqui no estado do Rio de Janeiro e eu tinha aprovação na OAB desde 2009. Eu fui policial durante 17 anos e não podia exercer a atividade por conta da incompatibilidade. Esse ano, em abril, eu consegui pegar a carteira da OAB para passar a exercer a advocacia, né? E assim, a gente tinha muito receio. Aí vocês podem até perguntar, pô, o cara foi policial no estado do Rio de Janeiro, perigosíssimo, e tinha receio de advogar? Sim, eu tinha muito receio de advogar, bem como de despachar, de audiência e tudo. O que aconteceu? Eu adquiri o curso Expert em Audiência e fui fazer um despacho, né, num processo meu mesmo contra o Estado, que ele rola desde 2017. O número dele é o 00-55204-68-2017 819-0021. Eu sou autor e agora advogado. E eu via que esse processo ele poderia ser deferido a tutela nele, né? Apesar de já estar tramitando há muito tempo. Aí o que eu fiz? Eu peguei uma dica prática da audiência de justificação, que já foi dada pelo professor, e a gente foi despachar. Eu fui despachar no intuito de informar que a gente faria o peticionamento a respeito, solicitando a audiência de justificação. Qual não foi a minha surpresa que, aplicando as dicas práticas que foram dadas em aula, né, a gente conseguiu o deferimento da tutela independente de marcação da audiência de justificação. Então a gente ficou bem seguro, o curso nos dá essa possibilidade, nos dá as dicas de segurança, né, que a gente possa utilizar. E essa semana a gente conseguiu aí mais um êxito na carreira profissional de como tratar com nossos clientes e tudo. É um jornal aqui no estado do Rio de Janeiro, de grande circulação. 43 famílias nos procuraram para a gente poder fazer a defesa delas em relação a uma desapropriação que está para ocorrer. Então isso a gente agradece bastante a toda a nossa dedicação, aos ensinamentos que estão sendo dados no curso Expert em Audiência, que nos faz ter segurança tanto no trato com o judiciário, tanto no trato com o nosso cliente, tá bom? Um grande abraço à equipe, um grande abraço ao professor e a todos vocês que acham necessário e que é necessário a quem vai advogar. Aconselho, se puderem, adquirir o curso e assistir às aulas, que vai ser de muita valia para todos, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e precisando no Rio de Janeiro, estamos aqui. Agora, meus queridos, como a gente tem feito em todas as aulas, o sorteio da nossa aula de hoje, para você que comentou lá no nosso post do Instagram, eu vou fazer o sorteio no nosso Clube do Meio-Dia de amanhã. Esteja ao meio-dia ao vivo comigo no Instagram para você poder conferir se você foi um dos sorteados
ou uma das sorteadas, beleza? Combinado? Meus queridos, eu tenho dito isso todas as noites. Só há um caminho para você superar o medo da sala de audiência. E esse caminho é o caminho do conhecimento. É uma jornada, é uma escada. Cada dia que você passa por aqui e vai estudando mais, você está subindo mais um degrau. Não é um conhecimento qualquer, acho que você já percebeu, é um conhecimento teórico e prático, um conhecimento baseado em uma experiência. E é isso que eu comecei a te passar em todas as nossas aulas, e é isso que eu procurei te passar na nossa aula de hoje. Um conhecimento técnico e prático que vai transformar a sua atuação na sala de audiência. Mas olha, essa transformação, como eu disse, depende muito mais de você do que de mim. Você precisa decidir de verdade colocar como prioridade na sua vida a superação desse problema. E ó, falando agora, olho no olho aqui, hoje você deu mais um passo. Aliás, você já deu 3 passos rumo à superação do medo. Mas o passo mais importante você vai dar amanhã comigo. Eu te espero amanhã para a aula 4, a aula mais importante da semana da audiência sem medo. Até lá, fica com Deus e um beijo no coração.